Antes de se tornar líder da Alemanha nacional-socialista, Adolf Hitler vivia entre Viena e Munique, observando sua terra natal afundar na era de Weimar. Após se mudar para Viena com o sonho de se tornar um grande artista, seu mundo desmoronou quando foi rejeitado 2 vezes pela Academia de Belas Artes. Convencido de seu talento, mas incapaz de aceitar críticas, Hitler mergulhou na miséria. Passou anos vagando por albergues, vendendo cartões postais pintados à mão e convivendo com mendigos, enquanto seu ressentimento contra a elite acadêmica e os judeus se intensificava. Durante esse período, um de seus amigos era August Kubizek, um jovem músico que mais tarde escreveria memórias detalhadas sobre a vida deles juntos. Hitler frequentemente assistia às óperas de Wagner nos assentos mais baratos, completamente absorto pela música, e afirmava ter tido visões do destino da grande Alemanha ali. Os segredos do sobrenome Hitler, uma origem manchada pela dúvida. 13 anos antes do nascimento de Adolf Hitler, ocorreu um evento que mais tarde seria fundamental para sua história. Em 1876, seu pai decidiu abandonar o nome Alois Schicklgruber e passou a usar o sobrenome Hitler. Adolf disse que não havia nada que seu pai pudesse ter feito que lhe agradasse tanto quanto se livrar daquele nome rude de camponês. Imaginar as massas dizendo Heil Schicklgruber teria sido estranho. Os Schicklgrubers vinham de uma longa linhagem de agricultores pobres em Waldviertel, uma região montanhosa e florestal no noroeste da Baixa Áustria, perto da Boêmia, conhecida por seu povo reservado e difícil. O pai de Hitler, Alois, nasceu lá em 7 de junho de 1837, na vila de Strones. Ele era filho ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber, que tinha 42 anos na época, e filha de um pequeno agricultor chamado Johann Schicklgruber. Ele foi batizado no mesmo dia em Döllersheim que Alois Schicklgruber, e o espaço do pai foi deixado em branco no registro. Até hoje, a identidade do avô paterno de Hitler nunca foi conhecida. 5 anos depois, Maria Anna casou-se com Johann Georg Hitler, um moleiro itinerante de 50 anos de Spittal, a cerca de 24 quilômetros de distância. Hitler não tinha um rumo claro na vida e acabou morando na mesma casa que Maria Anna e seu pai. Eles foram casados por 5 anos. Ela morreu em 1847 e ele morreu de um derrame 10 anos depois. Nessa época, ou mesmo antes, o menino Alois foi levado para viver com Johann Nepomuk Hitler, irmão mais novo de Johann Georg. Nepomuk possuía uma propriedade de médio porte em Spittal. Não se sabe por que ele decidiu criar o menino, mas parece que Alois teve uma infância simples, mas estável. Ele frequentou a escola primária e depois começou a aprender o ofício de sapateiro. Aos 13 anos, como muitos jovens rurais, foi para Viena para continuar seu treinamento em couro. Alois foi o primeiro da família a tentar ascender socialmente. Em 1855, já trabalhava em um cargo de baixo escalão no Ministério das Finanças da Áustria-Hungria. Para alguém com pouca educação, seu progresso foi notável. Após o treinamento e a aprovação em exames, tornou-se supervisor em 1861 e ingressou no corpo da alfândega em 1864. Foi enviado para Braunau am Main em 1871 e 4 anos depois, promovido a inspetor. Em 1876, decidiu mudar de nome. Não o fez por vergonha de suas origens ilegítimas, prática comum na Áustria rural, embora condenada pela Igreja. Nunca tentou escondê-la, mesmo após a mudança. Não se sabe se foi decisão sua ou se seu tio Nepomuk o encorajou. Alguns acreditam que Nepomuk, que não tinha filhos homens, lhe ofereceu uma herança em troca de adotar seu sobrenome. Um tabelião em Weitra registrou, em 6 de junho de 1876, que Alois era filho de Georg Hitler. No dia seguinte, o pároco de Döllersheim alterou a certidão de nascimento, riscando fora do casamento, acrescentando em união estável e listando Georg Hitler como pai. Tratava-se do mesmo Johann Georg Hitler, que se casara com sua mãe em 1842, mas que já estava morto havia quase 2 décadas. As 3 testemunhas da cerimônia, todas parentes, confirmaram que Johann Georg havia reconhecido Alois como seu filho. Segundo o padre, as testemunhas afirmaram que o pai havia solicitado que seu nome constasse na certidão. Essa mudança de nome, algo sem importância fora da história familiar,
tornou-se um tópico interminável, pois afetava diretamente a identidade do avô de Hitler. 3 teorias foram consideradas. As 2 primeiras giram em torno de um possível segredo dentro da família Hitler. A terceira, que teria mais peso histórico, não é sustentada por evidências. A primeira ideia é que o verdadeiro pai era Johann Georg Hitler, conforme consta na certidão. Mas se fosse esse o caso, por que ele nunca tentou legitimar o filho enquanto ainda estava vivo? Não parecia ser uma questão financeira. Embora se dissesse que dormiam numa manjedoura por falta de dinheiro, sabe-se que Maria Ana não era tão pobre assim. Então por que ela deixou o filho nas mãos do irmão? Por que ele não o criou? Por que demorou tanto para legalizar o nome? Talvez houvesse uma herança envolvida, mas isso não explica por que o sobrenome foi mudado naquele momento. O fato de Nepomuk, agora sem filhos, querer passar o sobrenome adiante por meio de Alois, que era casado com uma mulher mais velha, não parece ser motivo suficiente. As respostas se perderam com o tempo. Mas se Johann Georg não era o pai, quem poderia ser? A segunda opção é o próprio Nepomuk. Ele criou Alois, sustentou-o e parece ter influenciado a mudança de nome, apenas 3 anos após a morte de sua esposa. Quando ela morreu, em 1888, os herdeiros ficaram surpresos ao descobrir que não havia nada para dividir. 6 meses depois, Alois comprou uma casa e um terreno perto de Spittal por algo entre 4.000 e 5.000 florins. Talvez Nepomuk fosse o verdadeiro pai, mas nunca o admitiu publicamente. Alguns interpretam o sobrenome Hitler como uma forma suavizada de Hitler, o nome usado por Nepomuk. Mas isso também pode ser um exagero, visto que em documentos contemporâneos os nomes Hitler, Hitler, Hitler e Hitler eram comuns e intercambiáveis. Nepomuk foi batizado como Hitler e casou-se como Hitler. Alois pode ter simplesmente preferido a grafia Hitler porque soava menos como a de um camponês. Ou talvez o tabelião tenha escolhido essa versão ao redigir a escritura e o pároco a tenha copiado. De qualquer forma, Alois nunca mais usou seu sobrenome anterior. A partir de 1877, ele sempre assinou como Alois Hitler, e seu filho também ficou feliz com esse nome. A terceira teoria é que o avô de Hitler era judeu. Esse boato começou nos cafés de Munique na década de 1920 e foi amplificado pela mídia estrangeira na década de 1930. Alguns alegaram que o sobrenome Hitler era judeu ou que ele vinha de uma família judia em Bucareste. Chegaram a dizer que seu pai era filho de um barão Rothschild, para quem sua avó havia trabalhado em Viena. Mas a teoria mais conhecida surgiu após a guerra, nos escritos do advogado nazista Hans Frank, enquanto ele estava preso em Nuremberg aguardando sua sentença de morte. Segundo Frank, Hitler o enviou para investigar sua genealogia após receber uma carta ameaçadora de seu sobrinho William Patrick Hitler, filho de seu meio-irmão Alois. O jovem teria ameaçado revelar seu sangue judeu. Frank disse ter descoberto que Maria Anna Schicklgruber havia trabalhado como cozinheira na casa de uma família judia chamada Frankenbergers, em Graz, e que o filho da família havia pago uma pensão por anos. Frank alegou que Maria Anna e os Frankenbergers trocaram cartas, mas Hitler teria lhe dito que sua avó e o marido dela eram tão pobres que enganaram o suposto pai para obter dinheiro. Apesar de quão difundida essa história foi na década de 1950, ela não resiste a uma análise séria. Não havia judeus em Graz na década de 1930. A família Frankenreiter, que morava lá, não era judia. Não há evidências de que Maria Anna tenha trabalhado em Graz, nem de cartas, nem de pagamentos. Além disso, o jovem suposto pai tinha apenas 10 anos quando Alois nasceu. E sua família estava arruinada. Então ele também não tinha como pagar uma pensão. Frank também alegou que Hitler aprendeu tudo isso com sua avó, mas ela havia morrido mais de 40 anos antes de ele nascer. Até mesmo a existência da carta de chantagem é duvidosa. Se seu sobrinho realmente o ameaçou em 1930, mas viveu pacificamente na Alemanha até 1938, é difícil de acreditar. Quando finalmente se pronunciou em 1939, nada disse a respeito. Tampouco aparece nas investigações da Gestapo sobre as origens familiares de Hitler. Não há provas nem nos documentos oficiais do regime, nem em outras fontes confiáveis.
O que Frank disse, além disso, foi escrito sob coação e com muitos erros. Sua versão de um avô judeu não serve como prova. Seja lá quem for, o avô de Hitler não era judeu de Graz. O caos familiar que marcou sua infância. Alois Hitler já tinha uma carreira estável como despachante aduaneiro em Braunau, quando Clara Pölzl, sua futura esposa, chegou à sua casa como escriturária. Clara era filha de Johanna Hitler, que por sua vez era filha de Johann Nepomuk, o mesmo homem que criara Alois como se fosse seu. Clara crescera na propriedade ao lado da do avô. Em 1876, aos 16 anos, deixou o campo para Braunau para trabalhar na casa de Alois. Embora respeitado por seu trabalho, Alois levava uma vida privada caótica. Casou-se 3 vezes, teve filhos fora do casamento e teve relacionamentos tensos. Em 1865, antes de se casar pela primeira vez, já tinha um filho ilegítimo. Em 1873, casou-se com Anna Glassel, uma mulher 14 anos mais velha. A união não era por amor. Ela tinha algum dinheiro e contatos no serviço público, o que provavelmente motivou o casamento. Ela logo adoeceu, e o relacionamento se deteriorou ainda mais quando ele começou a namorar Franziska Matzelberger, uma jovem que trabalhava no mesmo lugar onde os Hitlers moravam. Em 1880, Anna havia entrado com um pedido de separação judicial. Nessa época, Alois já vivia abertamente com Franziska, que logo engravidou. Em 1882, ela deu à luz um menino chamado Alois Matzelberger. Quando Anna morreu em 1883, Alois e Franziska se casaram 6 semanas depois. Uma filha, Angela, nasceu logo depois. Mas em 1884, Franziska adoeceu gravemente com tuberculose. Ela foi levada ao campo para ver se melhorava, mas morreu em agosto, com apenas 23 anos. Viúvo novamente com 2 filhos pequenos, Alois procurou ajuda. Ele chamou Clara Pölzl, que não morava mais com eles, para vir para casa e cuidar dele. Ela concordou. Logo engravidou. Como eram oficialmente primos de 2º grau, precisavam de uma permissão especial do Vaticano para se casar. Enquanto esperavam, a gravidez de Alois progrediu. Em janeiro de 1885, com a aprovação eclesiástica em mãos, casaram-se em uma cerimônia rápida às 6 da manhã. Após uma breve reunião familiar, Alois foi direto ao trabalho. Naquele mesmo ano nasceu o primeiro filho dele e de Clara, Gustav. Em setembro do ano seguinte nasceu Ida. Em 1887 tiveram outro filho, Otto, que morreu poucos dias depois. Em poucas semanas a tragédia se abateu sobre eles novamente. Gustav e Ida morreram de difteria entre dezembro de 1887 e janeiro de 1888. Em meio a essa tristeza, Clara engravidou novamente. Em 20 de abril de 1889, às 18h30, um sábado de Páscoa frio e nublado, ela deu à luz na pensão Gasthof zum Pommer, em Braunau am Inn. Ele foi seu 4º filho, o primeiro a sobreviver. Deram-lhe o nome de Adolf. Em seu livro, muitos anos depois, Adolf enfatizaria o valor simbólico de ter nascido bem na fronteira entre a Áustria e a Alemanha, os 2 países que mais tarde sonharia em unificar. Mas ele era jovem demais para se lembrar de Braunau. Em 1892, seu pai foi promovido ao posto mais alto possível para alguém com apenas educação básica: coletor-chefe da alfândega. A família mudou-se para Passau, Baviera, antes de Adolf completar 3 anos. A partir de então, mudaram de residência várias vezes. Pouco se sabe ao certo sobre os primeiros anos de Adolf. Seu relato no livro que escreveu já adulto é falho e cheio de interpretações pessoais. As lembranças de conhecidos e parentes coletadas após a guerra também são duvidosas. Mesmo durante o regime nazista, houve tentativas de glamourizar sua infância. A verdade é que não há muitas informações confiáveis sobre aqueles anos. Financeiramente, a família Hitler vivia com relativo conforto. Em casa moravam Alois, Clara e os filhos de Alois de seu 2º casamento, Angela e Alois Jr., que sairiam de casa em 1896, além de Adolf, seu irmão mais novo, Edmund, nascido em 1894 e falecido em 1900, e sua irmã Paula, nascida no mesmo ano. Também moravam com eles uma cozinheira, Rosalie Schichtel, e a irmã de Clara, Johanna, que era corcunda e rabugenta.
mas gostava de Adolf e ajudava nas tarefas domésticas. Graças a uma herança recebida em 1889, Alois conseguiu comprar uma propriedade e vivia com uma renda superior à de um diretor de escola primária. Embora não lhes faltasse nada, o ambiente na casa estava longe de ser harmonioso. Alois era um típico burocrata provinciano, sério, autoritário, pontual, orgulhoso de seu status, frugal e sem humor. Os habitantes da cidade o respeitavam, mas em casa ele era um homem mal-humorado. Gostava de fumar um cigarro atrás do outro e tomar uns drinques com os amigos depois do trabalho. Preferia sentar e conversar na taverna a passar tempo com a família. Seu maior hobby era criar abelhas. De seu posto em Passau, ele caminhava meia hora todos os dias para observá-las e depois parava na taverna. Lá, ele encontrava mais paz do que em uma casa cheia de crianças. Ao longo dos anos, comprou vários terrenos perto de sua cidade natal para manter suas colmeias. Vendeu sua primeira propriedade em 1892, mas depois comprou mais duas. Em casa, era um marido controlador e um pai exigente, frio, mandão e impaciente. Clara, mesmo anos depois de casados, continuou a chamá-lo de tio. Quando ele morreu, ela guardou seu porta-cachimbos na cozinha e apontou para ele como se ainda tivesse autoridade. Crescendo com medo, o pai que ele nunca quis. Em casa, a figura paterna impunha distância. Adolf cresceu cercado pelo temperamento volátil de Alois, que oscilava entre a calma e a raiva sem aviso prévio. Ele mesmo contaria anos depois que essas explosões eram acompanhadas de agressões. Não tinha afeição pelo pai. O que sentia era medo. Dizia que sua mãe, que era tudo para ele, sofria ao ver os castigos que recebia. Às vezes, ela ficava do outro lado da porta ouvindo-o chorar. Paula, sua irmã mais nova, também se lembrava do ambiente. Segundo o que ela contou depois da guerra, sua mãe era muito doce e sensível, a única coisa que equilibrava um pai excessivamente rígido e filhos difíceis de controlar. As discussões entre seus pais quase sempre envolviam as crianças. Adolf, em particular, despertava o pior em Alois, que o repreendia diariamente. Clara, por outro lado, o abraçava depois e tentava acalmá-lo. Ela queria alcançar com ternura o que o marido buscava com dureza. O próprio Adolf, em suas conversas noturnas na década de 1940, falava da rigidez do pai. Ele contava como, sem motivo aparente, ele agredia e batia. Disse que sua mãe ficava angustiada com isso. Adolf não escondia seu terror. Afirmava que ela se preocupava tanto que esperava do outro lado da porta enquanto ele era chicoteado. É provável que tal violência não se limitasse apenas às crianças. Em uma passagem de seu livro, ele descreveu como, em certas famílias, as crianças testemunhavam cenas em que o pai bêbado batia na mãe. Embora falasse de outras, a história poderia ter sido inspirada pelo que ele próprio vivenciou. É impossível saber ao certo o quanto essas cenas influenciaram seu caráter. Mas é difícil negar que deixaram uma marca. O que estava acontecendo na superfície não transparecia, mas por dentro algo já estava se formando. Embora não possa ser provado, alguns veem naquela infância os primeiros sinais do que estava por vir. Dificuldade em formar relacionamentos próximos, rejeição de figuras femininas fracas, necessidade de controle e uma frieza acentuada. Os poucos gestos de carinho que dele se lembram apontam para uma única direção: sua mãe. Quando criança, aquele lar dividido entre a dureza do pai e a devoção da mãe era sua realidade constante. Clara não conseguia protegê-lo do castigo, mas lhe oferecia conforto. Paula disse que a mãe tentou mediar, mas o caráter forte de Alois tornou isso impossível. Nessas condições, Adolf aprendeu desde pequeno a navegar entre a tensão e o refúgio. Nada disso podia ser percebido de fora, mas por dentro algo já estava se rompendo. Da carteira escolar à rejeição, a queda de Hitler na escola. Em 1895, Adolf Hitler começou a estudar em Fischlham, uma vila perto de Lambach. Ele tinha 6 anos. Seu pai o acompanhou naquele primeiro dia. Caminhou com ele de mãos dadas, entrou na sala de aula com autoridade, parou diante da professora e disse sem rodeios: "Este é meu filho. Ele será ótimo um dia. Cuide dele." O menino de pé ao seu lado não disse uma palavra. Seu próprio pai relatou essa cena. Nos primeiros anos, Adolf foi um aluno aplicado. Ele tirava boas notas. Gostava de desenhar, copiar brasões, uniformes e cenas de batalha.
Demonstrava entusiasmo em matérias como história, mas não se destacava em todas elas. Em Lambach, onde a família morou por um tempo, ele frequentou uma escola administrada por monges beneditinos. Era um lugar sóbrio, com estruturas de pedra e pátios tranquilos. Os padres ensinavam com rigor, usavam batinas pretas e mantinham a ordem com disciplina. Lá, Adolf ficou impressionado com os rituais religiosos. Ele ingressou como coroinha, movendo-se de um lado para o outro entre as fileiras de bancos que carregavam o incensário. Anos mais tarde, ele se lembraria dos cantos litúrgicos e das frases em latim com precisão. Por um tempo, ele considerou se tornar padre. Essa ideia não durou muito, mas deixou sua marca. A atmosfera solene do mosteiro, os cantos, as imagens, o incenso, tudo isso permaneceu gravado em sua memória. Durante seu tempo em Lambach, uma suástica esculpida em pedra decorava a entrada do mosteiro. Ele a via diariamente. Essa imagem não tinha o significado político que adquiriria mais tarde. Era apenas um símbolo religioso que muitas igrejas católicas incluíam em sua arquitetura. Mas anos depois, os propagandistas do regime a mencionariam como um sinal precoce do destino do menino. Em 1896, a família mudou-se novamente, desta vez para Leonding, perto de Linz. Lá, eles se estabeleceram em uma casa com jardim não muito longe do cemitério. O menino sonhava em ser artista, desenhista e pintor. Ele não entendia por que seu entorno insistia tanto em uma carreira burocrática. Na escola primária de Leonding, Adolf continuou a obter resultados aceitáveis, mas o clima em casa tornou-se cada vez mais tenso. Ele começou a se dar mal com os professores, suas notas caíram. Nesse clima, ele se tornou retraído. Sua atitude mudou. Ele lia apenas o que lhe interessava e ignorava todo o resto. Em 1900, a família sofreu outro golpe. Edmund, o irmão mais novo de Adolf, morreu de sarampo. Ele tinha apenas 6 anos. Para Adolf, também foi uma grande perda. Edmund era seu companheiro de brincadeiras, sua sombra. Daquele momento em diante, ele se tornou mais retraído. Sua maneira de lidar com os outros mudou. Ele falava menos. Ele se trancava por horas desenhando soldados, batalhas, armas e lendo livros sobre história alemã. Naquele mesmo ano, ele foi enviado para o Instituto Técnico em Linz. Ele odiava aquele lugar. Era grande, impessoal, com salas de aula superlotadas e professores exigentes. O programa incluía disciplinas técnicas, matemática, física e desenho mecânico. Nada disso o interessava. Suas notas despencaram. Ele foi reprovado em quase todas as matérias. Só passou em desenho e ginástica. Sua atitude em sala de aula era passiva. Não entregava os deveres de casa, não prestava atenção. Os professores não sabiam o que fazer com ele. Seu desempenho continuou a despencar. Falavam em mandá-lo trabalhar. Assim, o tempo passou sem melhora. Em 1905, aos 16 anos, deixou a escola sem um certificado. Foi o fim de sua educação formal. Daí em diante, nunca mais pisou em uma sala de aula como aluno regular. O pouco que aprendeu, fez sozinho, lendo livros que lhe interessavam. Por um tempo, morou com a mãe e a irmã em uma casa alugada em Urfar. Elas lutaram. Clara recebia uma pensão como viúva de funcionário público, mas não era suficiente. Viviam com o mínimo necessário. Adolf não procurava trabalho. Passava os dias lendo, desenhando, caminhando pela cidade. Ia a museus, à biblioteca, ao teatro folclórico. Às vezes, sentava-se e observava os trens ou se perdia nas ruas. Seu mundo era interior. A realidade pesava sobre ele. Em Linz, seus dias seguiam uma rotina solitária. Ele não tinha amigos próximos. Caminhava por longas horas ao longo das margens do Danúbio. Às vezes, observava os barcos cruzando ou parava em frente a estátuas. Gostava de ler sobre a história germânica, batalhas e impérios antigos. Também copiava ilustrações de livros de arte. Fazia esboços de edifícios, arcos e fachadas. Ninguém sabia exatamente o que ele fazia o dia todo, mas sempre carregava um caderno com desenhos e anotações. Incomodava-se com o barulho dos jovens da sua idade. Não participava de jogos nem de desportos. Isolava-se. Vestia-se modestamente. Usava roupas um pouco surradas e um chapéu preto que nunca tirava, nem mesmo no verão. Parecia mais velho do que a sua idade. Caminhava ereto, mas com um ar sério. Os vizinhos diziam que era quieto e reservado. Ninguém se lembrava dele a rir.
Em 1907, submeteu os seus desenhos à Academia de Belas Artes de Viena. Foi rejeitado. Disseram-lhe que não era bom o suficiente para a pintura, que talvez fosse bom para a arquitetura. Mas não tinha diploma do ensino secundário, pelo que também não pôde candidatar-se a esse programa. Regressou no ano seguinte com novos trabalhos. Rejeitaram-no novamente. Desta vez, nem sequer passou da primeira fase. Após a segunda recusa, parou de mostrar seus desenhos a conhecidos, guardou-os numa caixa de papelão, junto com seus lápis e réguas. No quarto onde dormia, as paredes estavam nuas. Havia apenas uma cadeira, uma mesa e seus papéis. Passava horas desenhando estruturas que imaginava, edifícios impossíveis com torres pontiagudas e janelas em forma de cruz. Não mostrou esses trabalhos. Dizia que ainda não estavam terminados. Durante esse tempo assistia a apresentações no Teatro do Povo em Linz. Sentava-se sozinho nas últimas filas. Assistia a óperas baratas, peças patrióticas, dramas históricos. Aplaudia mecanicamente no final. Às vezes recitava fragmentos depois, sozinho, em voz baixa. Dizia que o teatro era sua única fuga, ninguém o acompanhava. Após as rejeições acadêmicas, parou de falar sobre arte. Começou a caminhar mais, às vezes desaparecia na floresta. Voltava ao anoitecer. Não dizia onde estivera. Parecia mais magro, comia pouco, dormia mal. Barulhos altos o incomodavam. Ele disse que não suportava o canto dos galos nem o choro das crianças. Carregava um caderno onde anotava frases que ouvia na rua. Copiava-as e analisava-as. Em sua mesa de cabeceira havia um único livro, uma biografia de Frederico o Grande. Ele a lia em fragmentos, repetidamente. Também colecionava recortes de jornais com notícias sobre a Alemanha. Não se interessava por anúncios ou eventos locais, apenas artigos sobre o Império. Colava esses recortes em um caderno velho. Com o tempo parou de se vestir para sair. Passava os dias de roupão. Só se trocava quando ia ao centro da cidade. Comprava lápis, papel barato, tinta preta. Não falava com os vendedores, pagava, acenava com a cabeça e ia embora. Carregava uma sacola de pano onde guardava tudo. Caminhava com o olhar fixo à frente, sem olhar para os lados. Em dezembro de 1907, sua mãe morreu. Poucos dias depois, começou a se preparar para a partida dela. Vendeu alguns de seus pertences, guardou seus desenhos em uma mala e dobrou suas roupas cuidadosamente. Ele deixou Urfar sem se despedir. Caminhou até a estação com passo firme. Embarcou no trem para Viena aos 18 anos, sem diploma, sem dinheiro, sem um rumo claro. Viena, os anos miseráveis que o apagaram do mapa. Em janeiro de 1908, Adolf Hitler chegou a Viena aos 18 anos. Carregava uma mala com roupas simples, uma caixa de desenhos e algumas economias. Não conhecia ninguém na cidade. Desceu do trem, observou os prédios altos, as ruas cheias de carruagens e se misturou à multidão sem rumo. Instalou-se em uma pensão barata perto do centro, onde pagava por noite. Logo percebeu que esse ritmo não seria sustentável por muito tempo. Logo após chegar, candidatou-se novamente à Academia de Belas Artes. Carregava seus desenhos debaixo do braço, embrulhados em papel pardo. Esperava que as coisas melhorassem desta vez. Quando mostrou seu portfólio, foi atendido brevemente e depois rejeitado. Não passou da primeira seleção. Disseram-lhe que seus desenhos careciam de técnica e eram mais apropriados para a arquitetura. Nenhuma outra explicação foi dada. Saiu do prédio sem dizer nada. Caminhou por horas até retornar ao seu quarto. Envergonhado, não contou a ninguém sobre a nova rejeição. Nem tentou se matricular em nenhuma outra instituição. Começou a passar mais tempo confinado. Desenhava cenas de rua vienenses, fachadas, esquinas com lanternas. Em algumas tardes ia à biblioteca pública. Lia sobre história, arte, impérios antigos, sempre sozinho. Mantinha-se quieto entre os outros leitores. Usava um chapéu velho e um casaco puído. Parecia invisível no meio da multidão. Na primavera, o dinheiro começou a escassear. A pensão não era mais uma opção. Mudou-se para um quarto compartilhado no 20º distrito, num prédio úmido com escadas de madeira e banheiros comunitários. Deitava-se tarde, comia pouco e andava de um lado para o outro sem rumo. Às vezes dormia em bancos de jardim. A cidade era estranha para ele. Não tinha amigos, contatos ou família por perto. Para sobreviver, começou a vender aquarelas.
Desenhava cartões postais com paisagens vienenses e os oferecia a comerciantes locais. Alguns os compravam por pena, outros por causa do preço. Ele andava com uma pasta debaixo do braço, entrando em lojas, perguntando se queriam ver seu trabalho. Recebeu muitas recusas. As poucas vezes que conseguia vender alguma coisa, usava o dinheiro para comprar pão, leite ou café. Não era perdulário, comia em pé nas esquinas, nunca se sentava em cafés ou restaurantes elegantes. Vivia com o suficiente. Uma camisa, uma calça, uma capa longa que usava como casaco. Seus sapatos estavam gastos, não tinha aquecimento. No inverno, enrolava-se num cobertor para dormir. Dividia o quarto com outro desempregado, a quem mal cumprimentava. Não trocavam uma palavra, só compartilhavam o silêncio. Revezavam-se no catre para manter algum espaço livre. Durante o dia, caminhava pelos parques. Gostava de observar as pessoas à distância. Anotava frases, gestos, atitudes. Dizia que isso o ajudava a entender o caráter vienense. Barulhos altos, risos, carros com motor o incomodavam. Às vezes entrava em igreja só para sentar nos bancos e se aquecer. Ele não rezava. Apenas ficava parado, olhando para o nada. Encontrou alguns vendedores no mercado da rua Maria Hilfer. Um deles lhe ofereceu a oportunidade de pintar fachadas para turistas. Pagavam-lhe pouco, mas ele aceitou. Entregava 2 ou 3 desenhos por semana. Não assinava os trabalhos. Simplesmente os entregava e ia embora. Se lhe pedissem cores vibrantes, ele reclamava. Dizia que preferia tons suaves, cinza, marrom. Pintar com alegria lhe parecia falso. Com o passar dos meses, sua aparência piorou. Perdeu peso, a pele ficou pálida, os olhos fundos, as mãos estavam rachadas pelo frio. Nunca reclamava, evitava falar sobre sua situação. Se perguntado, dizia que estava em hiato, que em breve tentaria novamente entrar na academia. Mas não tentou mais. Parara de desenhar por prazer. Agora, fazia isso apenas para comer. Em 1909, foi despejado do quarto que alugava por não pagar em dia. Passou vários dias sem teto. Dormia em portas, entrava em vagões de bonde à noite e fingia estar viajando. Finalmente encontrou refúgio em um albergue masculino na Meldemannstrasse. Era um prédio espaçoso com beliches enfileirados, um refeitório e chuveiros comunitários. Lá, ele dividia o espaço com trabalhadores diaristas, mendigos, alcoólatras, veteranos de guerra e ex-presidiários. No abrigo, ele tinha cama, comida e algum calor. Em troca, tinha que respeitar horários rígidos. Todos eram acordados às 6. O café da manhã era pão e café aguado. O almoço era sopa e pão, novamente. Às 8 da noite, as luzes se apagavam. Não se podia falar alto. Não eram permitidas visitas. Adolf seguia todas as regras. Mantinha-se discreto, concentrado em seus trabalhos. Com o tempo, alguns de seus colegas começaram a notar. Sempre sozinho, sempre limpo, sempre escrevendo ou desenhando. Ele não fumava, não bebia, mantinha-se quieto. Sua rotina era rígida. Levantava-se, comia, saía para vender desenhos, voltava e sentava-se para escrever. Usava um lápis pequeno, um caderno rasgado e uma régua de metal. Nunca dizia o que estava escrevendo. Alguns achavam que ele estava copiando poesia, outros achavam que estava escrevendo um livro. Ele nunca demonstrava. Tinha uma caixa onde guardava tudo o que lhe restava, lápis, folhas de papel dobradas, uma foto antiga de sua mãe e recortes de jornal. Nunca se envolvia em discussões. Se alguém tocasse em suas coisas, ele ficava bravo. Não gritava, mas parecia frio. Ninguém o incomodava. Seu único contato constante era um certo Hanisch, outro hóspede do albergue. Era um vendedor de artigos usados, falante e astuto. Ofereceu-se para ajudá-lo a vender suas aquarelas no centro da cidade. Adolf aceitou, deu-lhe os desenhos e Hanisch os ofereceu em lojas, cafés e escritórios. Em troca, dava-lhe uma parte do dinheiro. O relacionamento era frio, mas funcional. Eles não eram amigos, apenas parceiros por necessidade. No albergue, Adolf passava as noites debruçado sobre panfletos, boletins informativos e recortes de jornal. Lia atentamente tudo sobre o Império Alemão, a Prússia e as guerras. Sublinhava nomes, copiava datas, nunca compartilhava nada com os outros. Alguns achavam que ele estava se preparando para algo. Outros acreditavam que ele estava apenas se escondendo atrás de papéis. Quase nunca conversava com os outros. Só respondia se alguém o abordasse.
Geralmente falava em frases curtas e diretas. Se alguém falava sobre política ou religião, ele evitava comentar. Permaneceu uma figura discreta entre os demais. Mas todos sabiam que ele era diferente. Às vezes, saía antes de todos, caminhava pela cidade vazia, olhava vitrines fechadas, observava prédios. Traçava linhas invisíveis no ar com os dedos. Sempre voltava com as mãos frias e os sapatos molhados. Evitava áreas ricas. Permanecia nos bairros pobres, observava as lojas, ouvia os vendedores, carregava um caderno de capa dura no qual escrevia frases, nomes, detalhes. Ninguém sabia com que propósito. Comia em silêncio. Ficava sozinho durante as refeições. Terminava rapidamente e se retirava para o seu canto. Desenhava ou escrevia. Nunca jogava cartas nem conversava. Preferia ficar parado. Em 1910, as vendas de aquarelas declinaram. Viena estava em crise. Os comerciantes não queriam mais cartões postais. Henrich disse que não havia mercado. Adolf não o confrontou. Simplesmente pegou o dinheiro e continuou desenhando. Experimentou novos temas, sem sucesso. A deterioração continuou. Roupas gastas, unhas pretas, um casaco remendado, um chapéu deformado. Usava os mesmos sapatos. Às vezes ele passava horas na biblioteca só para ficar sob um teto. Ele discutia com Henrich. Ele o acusava de esconder dinheiro. Eles gritavam um com o outro. Nunca mais se falaram. Ele tentou vender por conta própria, sem sucesso. Ele se tornou totalmente dependente do abrigo. Ele comia tudo o que lhe davam. Ele se isolava. Ele perdeu peso. Ele dormia mal. Ele ficava sentado na cama nas primeiras horas da manhã, sem se mexer. Alguns achavam que ele estava ficando doente. Ele escrevia mais. Ele usava qualquer papel. Ele tinha uma caixa de papéis cheia de frases, diagramas, cópias. Ninguém o viu mostrar nada. Uma assistente social o entrevistou. Perguntou sobre sua vida. Adolf foi direto. Ele disse que era pintor, que não precisava de ajuda. Ninguém o questionou novamente. No final de 1910, ele foi registrado como residente permanente. Munique, o desertor sem rumo ou destino. No início de 1911, Adolf Hitler deixou Viena. Não contou a ninguém. Empacotou suas roupas, seus desenhos e sua caixa de papéis. Pegou o trem para Munique, no sul da Alemanha. Chegou com pouca bagagem e sem um plano definido. Desceu na estação principal e procurou uma pensão para passar a noite. Encontrou um quarto modesto com uma cama de solteiro, uma cadeira e uma janela com vista para os telhados cinzentos dos prédios vizinhos. Havia cruzado a fronteira sem os documentos necessários. Não notificou as autoridades austríacas sobre sua mudança de residência, obrigatória para qualquer cidadão do Império. Em Munique, permaneceu escondido por um tempo, evitando buscas e controles. Às vezes usava um nome falso. Não queria voltar para Viena. Disse que não tinha mais nada lá. Não procurou trabalho nem assistência. Continuou desenhando fachadas e cartões postais. Caminhou pelo centro da cidade observando prédios, tomando notas e desenhando em papéis soltos. Sua vida não mudou. Repetiu a mesma rotina solitária que vinha mantendo desde Viena, sem vínculos, sem ajuda, sem direção. Mesmo assim, insistiu em continuar tentando. Nos primeiros meses, ninguém sabia quem ele era. Seu nome mal aparecia nos registros. Não recebia visitas, nem cartas, nem recados. Correspondia-se com a irmã Paula ou com qualquer parente. Era como se tivesse cortado todos os laços. Não falava do passado. Se alguém perguntava, respondia evasivamente ou em frases curtas. Dizia ser pintor, nada mais. Nos cafés, sentava-se sozinho. Lia os jornais, especialmente os de notícias políticas ou militares. Sublinhava frases, dobrava páginas e guardava recortes. Não conversava com os garçons ou outros clientes. Apenas observava. Anotava coisas em seu caderno, nomes, datas, fragmentos de discursos. Tinha um fascínio especial pelas crônicas de Berlim, pelas tensões entre as potências europeias, por tudo o que envolvesse mobilização ou força. No verão de 1912, ele recebeu uma notificação oficial da Áustria. As autoridades notaram sua ausência no registro e exigiram que ele se apresentasse a Linz para o exame médico obrigatório para o serviço militar. A carta o citava com data e local. Era uma exigência legal. Se ele não comparecesse, poderia enfrentar sérias consequências. Adolf ficou agitado. Não tinha intenção de servir. Nem queria retornar a Linz.
mas temia ser preso ou deportado. A princípio, considerou ignorar a carta. Depois mudou de ideia. Decidiu agir rapidamente. Foi ao consulado austríaco em Munique e declarou que não havia recebido a intimação a tempo. Alegou estar em situação financeira precária e impossibilitado de viajar. Apresentou seus desenhos como comprovante de sua ocupação. Pediu uma prorrogação. Não mencionou que vinha evitando o registro oficial há meses. As autoridades lhe concederam permissão provisória para se apresentar em Salzburgo, mais perto do que Linz. Ele se preparou nervosamente para a viagem. Pegou um trem, chegou à cidade e se hospedou em uma pensão barata. Na manhã do exame, apresentou-se ao quartel designado. Vestia seu sobretudo, seus documentos e um atestado médico obtido por conta própria. Foi avaliado por um grupo de médicos militares. Durante o exame, os médicos notaram que ele estava pálido, magro e nervoso. Um deles escreveu que ele apresentava fraqueza generalizada. Outro indicou que sua constituição era irregular. Não apresentava doenças graves, mas sua condição física não atendia aos requisitos para o serviço ativo. O resultado final foi claro: inapto. Foi classificado como indisponível para o serviço militar. Emitiram-lhe o atestado correspondente. Hitler retornou a Munique aliviado. Guardou o documento como algo valioso. Com isso, acreditou ter encerrado um capítulo. Não precisava mais se preocupar com o exército austríaco. A partir de então, falou mais abertamente sobre sua condição de alemão por escolha. Disse que se sentia mais próximo da Alemanha do que da Áustria. Daquele momento em diante, evitou se referir a Linz ou Viena. Falou apenas de Munique, Prússia e Berlim. Considerava-se parte de outro mundo. Retomou sua rotina solitária. Voltou a frequentar bibliotecas, arquivos e sebos. Comprava livros usados sobre história militar, política internacional e movimentos sociais. Lia por horas, fazia anotações em folhas dobradas. Usava lápis curtos e escrevia em letras miúdas. Guardava tudo numa caixa que nunca deixava sozinha. Chamava-a de estudos. Sua situação financeira não melhorou. Continuou a viver do dia a dia. Vendeu poucas aquarelas. Às vezes ele assumia trabalhos menores, copiar placas, desenhar vitrines, decorar cardápios. Ele não era consistente. Algumas encomendas não eram entregues. Outras ele fazia com relutância. Ele não prestava tanta atenção aos detalhes quanto antes. Rapidamente perdeu o interesse. Reclamava do mau gosto dos clientes. Dizia que preferia não fazer nada a pintar por encomenda. Com o passar dos meses, seu isolamento piorou. Ele não tentava mais socializar. Mantinha distância de todos. Não falava sobre sua família. Não mencionava seu pai, sua mãe ou sua irmã. Se alguém perguntava, ele mudava de assunto. Às vezes dizia que era órfão. Outras vezes alegava vir de uma família desfeita. Nunca repetia a mesma versão. Tornou-se obcecado por certos autores. Lia e relia textos de ideólogos nacionalistas alemães. Enfatizava ideias sobre identidade, poder e pátria. Dizia que nações fortes não precisavam justificar seu domínio. Essa força era a única linguagem que os fracos respeitavam. Ele não compartilhava essas ideias com ninguém. Ele apenas as anotava, decorava, transformava em suas próprias frases. No final de 1913, parecia um homem mais velho do que sua idade. Seu rosto estava magro, suas bochechas encovadas, seus olhos opacos. Suas roupas ainda eram as mesmas. Ele só tinha uma muda de roupa. Usava os mesmos sapatos que usava há anos. Seu casaco estava crivado de costuras visíveis. Parecia viver em câmera lenta. Fazia tudo lentamente. Caminhava sem pressa. Demorava-se por longos períodos em frente às vitrines. Não falava com ninguém. Nos meses seguintes, as tensões internacionais aumentaram. Os jornais falavam de alianças, ameaças, possíveis mobilizações. Adolf lia cada nota atentamente. Sublinhava as datas, os nomes dos países e as declarações dos ministros a lápis. Guardava os recortes em envelopes que separava por tópico. Tinha uma caixa cheia de manchetes. Não as discutia com ninguém. Só as revisava à noite, como se fosse parte de uma preparação. No verão de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando encheu as primeiras páginas. A Áustria declarou guerra à Sérvia. A Alemanha aliou-se ao seu aliado. A Rússia respondeu. França e Reino Unido envolveram-se. Toda a Europa entrou em estado de guerra. As ruas de Munique encheram-se de manifestantes, jovens voluntários e soldados marchando na frente de batalha.
Havia bandeiras nas varandas, hinos nas praças, discursos nas esquinas. Adolf saiu para a rua e observou a atmosfera. Caminhou entre as pessoas, olhou para os rostos, ouviu os cânticos. Parou em frente à Residence, onde uma multidão aplaudia os oficiais. Permaneceu em silêncio, de braços cruzados. Naquela mesma noite escreveu várias páginas em seu caderno. Ninguém sabia o que ele havia escrito. Dias depois, alistou-se voluntariamente no exército alemão. Apesar de ser austríaco, pediu para ser aceito em um regimento bávaro. Justificou-se dizendo que morava em Munique há anos e que se sentia parte da Alemanha. Os recrutadores verificaram suas informações. Sua inscrição foi aceita. Foi designado para o 16º Regimento de Infantaria. Assinou a papelada, recebeu o uniforme e foi enviado para o campo de treinamento. Tinha 25 anos. Até então, não tinha um emprego fixo, não havia concluído os estudos, não tinha rede social nem família próxima. Sua vida fora uma série de rejeições, isolamento, pobreza e observação. Ninguém o conhecia profundamente. Poucos se lembravam dele como o quieto da pensão ou o sujeito esquisito do desenho. A transição foi abrupta. Da rotina solitária da cidade, passou para a disciplina militar. Levantava-se de madrugada, comia com os outros e treinava por horas. Aprendeu a marchar, a usar fuzil e a obedecer ordens. Nunca reclamava. Seguia instruções sem falar. Não se destacava, mas também não causava problemas. Mantinha o mesmo comportamento reservado. Não brincava com os companheiros, não participava de discussões nem escrevia cartas. Guardava suas anotações no bolso interno do casaco militar. No campo, alguns soldados começaram a notar sua presença constante. Ele era pontual, diligente e sério. Não fumava, não bebia, não saía de folga. Quando todos dormiam, ele lia. Quando havia momentos livres, ele tomava notas. Ele não tinha apelido. Chamavam-no pelo sobrenome. Ele era apenas mais um homem, mas diferente. Ninguém sabia o que ele estava pensando. À medida que o treinamento avançava, os preparativos para a frente de batalha se intensificavam. As tropas eram agrupadas, comboios organizados e mapas distribuídos. Adolf ouvia tudo atentamente. Aprendeu rápido. Embora não tivesse experiência militar, entendia ordens, memorizava rotas e observava o comportamento dos oficiais. Era atento aos detalhes, não fazia perguntas. Apenas assentia e acompanhava. Antes de serem enviados para a frente de batalha, os soldados recebiam bênçãos, discursos e provisões. Havia excitação, nervosismo e barulho. Adolf se mantinha reservado. Olhava para o chão. Seu fuzil estava pendurado no ombro, seu uniforme limpo e seu cap bem abotoado. Quando o trem chegou, embarcou, sem dizer uma palavra. Viajou em silêncio, com os olhos fixos na janela. Ninguém sabia o que ele estava pensando. O regimento foi designado para a Zona Oeste. Passaram pela Bélgica antes de chegar à França. As condições eram severas: chuva, lama, frio, tiros. A luta foi irregular. Nos primeiros confrontos, Adolf serviu como mensageiro. Carregava mensagens entre trincheiras, desviando de tiros e atravessando áreas expostas. Era uma tarefa perigosa. Muitos nunca retornaram, mas ele retornou. Sua bravura chamou a atenção de seus superiores. Ele não falava sobre o que estava fazendo, apenas fazia a sua parte. Ganhou uma condecoração. Foi mencionado no boletim do regimento. Mesmo assim, permaneceu um soldado silencioso. Não se gabava, não comemorava. Apenas guardava o papel com a comenda entre seus pertences. Compartilhava a trincheira com outros soldados, mas não fazia amigos. Dormia quando podia, comia em silêncio e limpava seu equipamento cuidadosamente. Não escrevia para casa. Não tinha a quem escrever. Aproveitava seu tempo livre para desenhar. Fazia esboços de trincheiras, rifles, rostos. Guardava tudo em uma sacola de pano. Ninguém o via fazer isso. Só era perceptível quando ele dobrava os papéis e os enfiava de volta no casaco. Passou meses sem sair do fronte. Ele viu camaradas morrerem, perdeu parte da audição em uma explosão próxima, adoeceu por causa de gás e sofreu queimaduras de frio. Não pediu para ser evacuado. Permaneceu em seu posto enquanto eles permitiram. Quando foi transferido para um hospital de campanha, mal falou com os médicos. Mostrou seus ferimentos, recebeu tratamento e esperou em silêncio. Retornou ao front assim que recebeu alta. Seu lugar era no regimento.
Ele havia encontrado uma maneira de pertencer. Não era mais o estranho sem rumo em Viena. Agora fazia parte de algo, mesmo que fosse uma guerra. Naquele ambiente, suas excentricidades não se destacavam. Ele era apenas mais um na multidão, mas seu jeito de olhar, de tomar notas, de ficar parado enquanto tudo explodia, permaneceu o mesmo. No final de 1915, ele havia sobrevivido a vários combates, mudanças de zona e ataques químicos. Sua reputação entre seus comandantes estava crescendo. Eles o respeitavam por sua obediência, sua perseverança e sua compostura sob pressão. Ele nunca questionou uma ordem. Aquele foi o fim de sua era anterior. O jovem que fugiu de Linz, que fracassou em Viena, que viveu nas sombras de Munique, agora fazia parte de um conflito global. Não por ideologia nem por glória, simplesmente porque havia encontrado um lugar onde ninguém lhe pedia explicações. Hitler, depois da guerra, sem teto, sem emprego e recrutado como informante. A partir de 1916, a frente ocidental tornou-se ainda mais dura. A artilharia atacava dia e noite. As trincheiras desabavam na chuva. Máscaras de gás faziam parte do uniforme diário. Adolf Hitler permaneceu no mesmo regimento, com a mesma patente. Nada havia mudado. Ele não falava mais do que o necessário, não se juntava a grupos, não tinha amigos. Era uma sombra constante entre as tropas. Vivia automaticamente. Levantava-se ao toque de alvorada, comia em silêncio, vigiava e passava horas sozinho, escrevendo em papéis soltos que escondia cuidadosamente. Não demonstrava interesse no que os outros estavam fazendo. Se havia piadas ou brigas, ele não intervinha. Se chegavam cartas, ele não recebia nenhuma. Durante os intervalos, lia folhas de papel dobradas ou limpava seu equipamento com precisão. No outono de 1916, o regimento foi transferido para uma área mais exposta. As baixas aumentaram. As ordens eram confusas. A lama chegava aos joelhos. Certa manhã, em meio a um avanço inimigo, ocorreu um ataque com gás. As máscaras não foram suficientes. Hitler foi atingido por uma nuvem de gás mostarda. Perdeu temporariamente a visão e teve que ser retirado do fronte. Foi enviado para um hospital militar em Pacewalk. Lá, passou várias semanas sem enxergar. Os médicos o trataram com bandagens, colírios e repouso. O diagnóstico foi cauteloso. Alguns temiam que sua cegueira fosse permanente. Adolf não falou com os outros pacientes. Não perguntou nada, apenas esperou. Quando sua visão recuperou parcialmente, caminhou pelos corredores sem cumprimentá-lo, com a cabeça baixa e os olhos semicerrados. Durante essa estadia, recebeu uma nova medalha. Os documentos oficiais mencionavam bravura contínua em condições extremas. Adolf recebeu a condecoração sem olhar para cima. Não perguntou sobre a cerimônia ou os motivos dela. Enfiou o lençol no paletó. Não fez nenhum comentário. Ninguém o parabenizou. Ninguém estava esperando do lado de fora. O hospital não tinha visitas para ele. Os dias passavam entre exames médicos, refeições austeras e noites sem dormir. Hitler anotava fragmentos dispersos num caderno que sempre escondia debaixo do travesseiro. Às vezes, sentava-se sozinho no pátio, observando as sombras nas paredes. Não falava do seu passado, do regimento ou da guerra. Em meados de 1918, a situação na frente de batalha era desesperadora. As tropas estavam exaustas, os suprimentos eram escassos e o descontentamento crescia. Em Pacewalk, os rumores chegaram tarde, mas chegaram. Falava-se de retiradas, de cidades perdidas, de traição. Um dia, uma enfermeira leu em voz alta que o alto comando havia concordado com um armistício. A Alemanha havia solicitado um cessar-fogo. Quando Hitler ouviu a notícia, não disse nada. Permaneceu imóvel na cama. Outros pacientes choravam, gritavam, discutiam. Ele apenas olhava para o teto com os olhos secos. Não perguntou detalhes. Não procurou um jornal. Nem escreveu nada naquela noite. Apenas ficou deitado, sem falar, sem dormir. Poucos dias depois, recebeu alta. Saiu do hospital caminhando sozinho, com uma pequena mala e os documentos médicos dobrados no bolso. Seu destino não era claro. Não retornou ao regimento. Não se apresentou a nenhuma unidade. Pegou o trem para Munique sem avisar ninguém. Viajou em silêncio, olhando pela janela. Quando chegou, a cidade não era mais a mesma. Havia soldados feridos por toda parte, pessoas famintas, prédios marcados pela escassez.
As bandeiras estavam arriadas, as janelas tinham cartazes de protesto. Alguns falavam de revolução, outros imploravam por pão. Hitler se instalou em uma pensão barata como as que conhecia desde antes da guerra. Pediu um quarto pequeno, pagou adiantado e se trancou. Nos dias seguintes, saiu apenas para buscar comida ou comprar jornais. Lia cada notícia lentamente. Não falava com os vendedores. Não participava das discussões de rua. Retornou à sua rotina de isolamento. Silêncio, bilhetes, longas caminhadas. Não contatou nenhum de seus camaradas do front. Ele não escreveu para ninguém. Semanas se passaram e ele não deu sinais de que ia se mudar. Não procurou trabalho nem ajuda. Não se registrou como veterano. Não compareceu a reuniões políticas nem participou de manifestações. Observava tudo da calçada, tomava notas, manteve as mesmas roupas que usara durante a guerra, com o casaco puído e os sapatos gastos. Ninguém sabia quem ele era. Ninguém perguntou. Após a guerra, Hitler retornou a Munique. Apesar de estar de volta a uma cidade grande, seu estilo de vida permaneceu o mesmo, discreto, sem relacionamentos, sem laços visíveis. Trocou seus desenhos por anotações e seu casaco sujo por um uniforme amassado. Caminhava como sempre, silencioso, atento apenas ao que queria observar. Enquanto muitos ex-soldados buscavam reintegração, ele permanecia à margem. Não frequentava bares de veteranos, não participava de reuniões sociais, não escrevia cartas de recomendação nem solicitava benefícios. Lia os jornais atentamente, mas não compartilhava suas opiniões com ninguém. O país estava falido. A derrota trouxera desemprego, greves e desconfiança generalizada. Filas para comida, discussões políticas e cartazes de propaganda eram visíveis nas ruas. Alguns falavam de revolução. Outros exigiam punição para traidores. Hitler não tomava partido em público, ele apenas observava. Em um desses dias, o exército precisava de voluntários para realizar tarefas de vigilância interna. Muitos rejeitaram a oferta. Ele se candidatou. Foi designado para tarefas menores dentro de seu regimento. Ele retornou ao uniforme, desta vez sem precisar ir para o front. Passou horas no quartel, arquivando documentos, revisando listas e organizando relatórios. O clima no quartel era tenso. Alguns soldados discutiam sobre política, outros falavam sobre sindicatos e alguns apoiavam grupos radicais. Hitler ouvia tudo, mas não participava. Quando grupos eram formados para discutir o futuro do país, ele se sentava em um canto e tomava notas. Ninguém sabia o que ele estava escrevendo. Um oficial superior, notando seu comportamento distante, mas respeitoso, designou-o como observador em reuniões de grupos políticos dentro do exército. Sua função era registrar o que os soldados diziam, quem era contra o governo e quais ideias eram compartilhadas. Adolf aceitou. Assim que recebeu a ordem, começou a frequentar as reuniões. Nessas reuniões, pela primeira vez, ele foi exposto diretamente a discursos políticos fortes. Ouviu críticas ao Tratado de Versalhes, acusações contra os responsáveis pela derrota e apelos para restaurar o orgulho nacional. Ele tomava notas em silêncio. Não intervinha, não corrigia nem parabenizava. Sua tarefa era ouvir e registrar. Eles passaram semanas nessa tarefa. Então, um oficial comandante pediu que ele compartilhasse suas impressões com um pequeno grupo. Foi a primeira vez que lhe pediram para falar. Ele foi até a frente da sala, endireitou-se e começou a falar em frases curtas, firmes e organizadas. Sua voz não tremeu. Ele não leu suas anotações. Falou sobre disciplina, a necessidade de unidade e o perigo de divisões internas. O oficial ficou satisfeito. Aquele evento foi um ponto de virada. A partir de então, ele foi autorizado a participar de mais reuniões, não mais como ouvinte, mas como parte do grupo. Ele continuou tomando notas, mas ocasionalmente fazia perguntas. Suas intervenções eram breves, mas diretas. Ele usava exemplos simples, falava de sua experiência no front e evitava falar sobre si mesmo. Nos registros do regimento, seu nome aparecia como parte da seção de informações internas. Ele não possuía nenhuma patente especial, mas seu trabalho era valorizado por sua precisão. Ele mantinha sua rotina, alojamento, leitura, caminhadas curtas, refeições frugais. Ninguém o via rir. Ninguém sabia se ele tinha família. Só o conheciam por sua pontualidade e seu jeito discreto de trabalhar. Assim terminou seu tempo como soldado. Ele não foi um herói de batalhas, nem um líder de tropas.
Foi um mensageiro discreto, ferido 2 vezes, condecorado sem cerimônia e então designado para tarefas internas por obediência. Nunca exigiu nada, nunca pediu reconhecimento, nem demonstrou proximidade com ninguém. Quando seu trabalho como observador terminou, o exército estava se desmantelando. Hitler deixou o quartel sem se despedir, vagou sem rumo, sem casa nem salário. Mas pela primeira vez soube falar em público. Não como líder ou ideólogo, mas como alguém que aprendera a se impor silenciosamente. Essa voz, nascida em meio a rejeições e fracassos, acabaria por varrer o mundo inteiro. Assim, anos depois, ele se tornou o líder mais sanguinário do século.